Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da Da educação. cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou o Thales Nota. E eu sou a Gabriela Araújo e hoje recebemos um convidado mais que especial, Alê Santos. Quanto tempo que a gente queria falar com você, Alê? Pois é, Sim, prazer demais estar aqui com vocês. Desculpa cortar vocês. não era cortar não, eu que avancei, viu, Ale? Pode entrar aí. Ah, tá, não, prazer demais estar aqui com vocês. Eu acho mega importante ter esses espaços para a gente poder trocar ideias sobre nosso imaginário, né? Nossa, nossa potencialidade também criativa. Eu acho isso fantástico. Obrigado aí pelo carinho. A gente agradece muito a sua presença aqui no A Voz da Cor. E queremos falar sobre afrofuturismo, cenário negro nos quadrinhos e sobre o mês do Orgulho Nerd. Mas antes vamos Pois é. apresentar o nosso convidado. Claro, Thales, a gente vai falar um pouquinho sobre Alê Santos. Ele é autor por 2 vezes finalistas do Jabuti e finalista do CCXP Awards. O Alê é reconhecido por sua habilidade em criar narrativas que exploram temas como afrocentricidade, ancestralidade, resistência e futuro imaginativo. Logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre uma das obras dele. O Alê foi citado pela Science Fiction Research Association como o autor afrofuturista mais popular da nova geração no país, e seu Nick. trabalho é marcado pela fusão entre a ficção científica e a cultura afro-brasileira. Mais uma vez, bem-vindo, Alê. Queria agradecer você por estar aqui conosco. Faltou alguma coisa na nossa apresentação, na nossa descrição? E Não, foi ótimo. a gente também pede que você faça sua audiodescrição, né, para a gente contemplar ainda mais os nossos ouvintes. Claro, foi uma ótima apresentação. Obrigado por isso. Eu sou um homem negro de pele clara, com dreads jogados para frente, uma barba mais ou menos grandinha assim, com cavanhaque. Estou usando uma camiseta azul e fone de ouvido. É isso. Pô, Ale, eu queria começar falando sobre as suas obras, O Último Ancestral, que foi finalista da CCXP e também do Prêmio Jabuti em 2022, e ainda vai virar uma obra cinematográfica. Cara, isso é muito gigante, assim, queria saber como que surgiu a proposta para essa adaptação e o que que já tem aí de pré-produção ou de novidade que possa ser compartilhada. Cara, isso foi assim, quando a gente fala para pessoas negras, assim, não sei se a galera tem uma noção, eu acho que quase ninguém tem noção, porque eu ainda não tenho essa noção, ainda não caiu a ficha, sabe? Que, tipo, eu sou um cara, vocês podem ver pelo meu sotaque, que eu sou do interior de São Paulo, lá da divisa com Minas Gerais, e aí, tipo, numa cidadezinha de 90 mil habitantes, que ninguém, tipo, não existia escritores lá, sabe, que tivessem carreira, não era uma possibilidade, não estava na minha realidade ser um escritor. De repente eu sou um escritor que, tipo, tava negociando com streamings e produtoras de cinema, cara, sabe? Isso o sonho da criança ir pra Lua, tá ligado? Uma parada meio parecida comigo, porque a criança sonha ir pra Lua, mas ela nunca acha que ela vai realizar. Ela só sonha porque é gostoso sonhar, tá ligado? Então, ser escritor para mim era um sonho que eu não pensava que ia realizar, uma parada que era só eu gosto de sonhar que eu vou ser escritor, cara, mas deixa eu trabalhar aqui do lado. E então, quando a proposta chegou, eu já estava. Desculpa, tá? Não sei se está escutando o barulho aqui atrás batendo aqui um pouquinho, deixa eu falar. Tá, então eu vou Não, tá voltar. bem tranquilo. Tá, então, quando a proposta chegou, eu já tinha trabalhado com streaming, uma série que ainda vai ser lançada, que ainda tem coisas rolando, assim, e tal, então eu não posso contar isso, mas eu já estava trabalhando dentro do audiovisual como pesquisador, já dava consultoria para algumas séries com alguns amigos, e aí quando eu lancei o Último Ancestral, no primeiro dia eu recebi uma proposta, eu acho que eu estava em Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro e tal, e eu recebi uma mensagem querendo uma proposta, era uma proposta internacional, assim. Nossa, foi assim, é indescritível imaginar esse sentimento, porque é algo que a gente não acha que vai acontecer. E só que tem que uma hora vir a racionalidade. Aí a minha editora estava trabalhando comigo
a gente começou, ela falou, não, Ale, não vamos fechar agora não, vamos esperar porque a velocidade da proposta, ela mostrou que vai vir em algumas outras, porque foi muito rápido, isso não é comum na literatura brasileira. E realmente não era, eu recebi 6 propostas diferentes, e aí a HarperCollins dos Estados Unidos, que é a minha editora, para quem não conhece, a HarperCollins é a editora lá nos Estados Unidos do 50 Cent, da Oprah, do Senhor dos Anéis, do Colson, maior, essa é uma grande editora, ela acendeu o alerta e falou assim, pô, tá acontecendo alguma coisa no Brasil ali que geralmente não acontece. E eles acabaram assumindo as negociações para mim, viraram meio que meu agente, assim. E aí foram 6 meses de aula, de negociação de coisas absurdas, conversando sobre o mercado dos Estados Unidos, modelos de contrato de propriedades intelectuais e coisas. Cara, eu não sei como que não tem isso em faculdade, tá ligado? Eu aprendi umas paradas na prática durante 6 meses de negociação, que aí agora eu olho para outras séries acontecendo, outras negociações, outros amigos escritores, eu falo, mano, calma que a parada a gente aqui no Brasil ainda está muito atrás de todas as discussões, sabe? De propriedade intelectual, a gente tem muita coisa para a gente discutir. E aí eu acabei fechando com o Rodrigo Teixeira, da RT, que eu gosto pra caramba da energia dele, cara. Tipo, ele é o primeiro brasileiro, é o único brasileiro que tem um Oscar, né? Ele foi produtor de Call by Your Name. Ele, a energia que ele tem para fazer essa série é absurda. E a gente está caminhando agora para fazer uma animação. Tipo, a ideia é que a gente faça um lance meio Aranhaverso, sabe? Uma parada meio nesse sentido e Nossa, tal. E a gente tá batalhando Incrível. pra caramba. Tem uma dificuldade pra gente, e aí não é uma dificuldade apenas para pessoas negras, mas é uma dificuldade do mercado brasileiro de entretenimento, que não investe em ficção científica, né? Tipo, o meu livro, O Último Ancestral, é um livro que tem uma pirâmide asteca sobrevoando uma cidade com carros futuristas e pessoas que acessam a ancestralidade através de receptáculos tecnológicos. Então, qual outra série brasileira chegou nesse nível de loucura, né? De imaginação assim, criativa? O máximo que a gente teve foi 3% ali na televisão, que é uma boa série, eu gosto bastante dela. E só que não teve o que a gente chama de world building, uma construção de mundo, ainda é um pouco mundo real. O Último Ancestral não é nada do mundo real que a gente conhece, né? Apesar de a gente reconhecer questões brasileiras ali, a estética que ele apresenta essas questões é um mundo que a gente precisaria construir tudo. E aí isso dificulta pra caramba as negociações, faz o processo demorar muito, faz a minha gastrite, tipo, desaparecer e voltar, e minha ansiedade. Cara, não promete para um garotinho preto que você vai fazer um filme do livro dele, porque você vai deixar ele louco, tá ligado? E me deixaram louco com tudo isso. Como é que você tá dormindo, Ale? Com tudo isso na Não, cabeça? cara, tipo, é sério, eu desenvolvi ansiedade, assim, porque o audiovisual brasileiro, ele é demorado, sabe? Tipo, tem séries que chegam a demorar 4, 5, 6 anos, 10 anos para ser produzida e tal. E aí a gente, como pessoas, como criadores negros, a gente tem o sentimento de urgência, mano, sabe? Tipo, eu quero amanhã, cara, eu quero amanhã que todo mundo veja, eu quero amanhã que minha história ganhe o mundo, sabe? Eu quero que as coisas aconteçam amanhã. Então é muito difícil, tipo, equilibrar o eu quero amanhã com a realidade que, né, que não é amanhã que vai acontecer. Então, essa é uma dificuldade muito grande, assim, que a gente tem que lidar dentro dessa indústria. E eu desenvolvi ansiedade, aí eu tento controlar minha ansiedade. Agora eu comecei a treinar boxe, faz uns 2 meses que eu tô treinando boxe agora também. Então, eu vou, cara, desenvolva minhas estratégias, vou pensar nos próximos livros, não posso ficar congelado ali como, esse livro foi lançado em 2019, eu já tenho que pensar nos próximos, estar escrevendo, estar em movimento, porque me movimentar é existir nesse meio da indústria criativa. Cara, muito, muito incrível, muito potente. Eu acho que para quem não conhece a história do Último Ancestral, eu vou ler um trechinho aqui para a gente poder guiar para uma próxima pergunta. Nessa sinopse, assim, para os ouvintes ficarem um pouco mais atentos. Localizada na periferia do distrito de Nagaste, num futuro ultra tecnológico, fica Obambo, a favela para onde quase toda a população negra foi exilada quando os Saiyans, híbridos de homens e máquinas, tomaram o poder, estabelecendo uma forte política de segregação racial e proibindo o uso da magia, a propagação da fé e o culto aos deuses. Fecha aspas. Ale, o livro fala bastante de fé, desigualdade social e racismo sob uma ótica sci-fi.
você também foi criado na margem, né, na periferia, nessa lógica social, e enfrentou alguns desses conflitos que estão no livro, eu imagino. De onde que veio a inspiração para essa obra? Foi um pouco autoral mesmo, ou essa lógica de observar todos nós, enquanto população negra, tentar trazer isso para um outro contexto? Cara, tipo, eu acho que foi uma parada assim, a ficção científica, ela é branca, né? Ela só fala de coisas, de questões brancas. Por mais que ela nasça, assim, como uma série revolucionária, né? Tipo, Mary Shelley fez Frankenstein, uma época que mulheres, mesmo brancas, não podiam nem estudar. E ela estava lá questionando a imortalidade, questionando a religião, a vida pós-morte, a partir dos preceitos religiosos cristãos. Ela estava fazendo isso com Frankenstein. Apesar de, tipo, a ficção tá falando dessas questões, ela sempre foi, ela nunca foi tão profundamente sensível ao racismo, sabe? Tipo, inclusive, ela segregou pra caramba nos Estados Unidos, o cânone da ficção científica, as primeiras revistas, não estavam publicando William Du Bois, não estavam publicando todos os autores negros lá e tal. E aqui no Brasil, o racismo também proibiu não proibiu, ele não permitiu que os autores aqui produzissem ficção e fantasia até hoje e tal. Então, e eu já tinha representado o Brasil no Antologia Mundial de Ficção Científica em 2013. Eu nem, tipo, foi mais um acontecimento na minha carreira que eu tinha desistido de ser escritor por conta disso, tá ligado? Tipo, um livro meu é publicado, um conto meu é publicado nos Estados Unidos por conta de um concurso. Eu falei, pô, o mundo vai se abrir para mim, não se abriu. Eu falei, cara, então desiste, vou continuar trabalhando, sou publicitário, vou continuar escrevendo aqui para ganhar dinheiro e esquece essas paradas. Só que daí, de repente, aconteceu no Twitter, repercussão, entrevista, me tornei a personalidade, e aí veio a oportunidade de eu escrever novamente ficção científica, dessa vez sobre os holofotes, né? Tipo, eu tinha acabado de ser indicado ao Jabuti com o livro anterior, meu livro de estreia, primeiro livro da minha vida com meu nome, já vai para o maior prêmio de literatura do país. Então, a editora falou, pô, esse cara é um talento, o que que vai vir a partir dele? Eu briguei para fazer ficção científica. E eu preciso contar isso aqui, porque é muito importante, porque depois do Rastro de Resistência, a galera sempre estava me referenciando muito como o cara que discute a historiografia racial do país. E eu gosto disso pra caramba. Eu fiz isso no outro podcast, no Citados no Cast e tal. E aí veio o lance do George Floyd. Vocês lembram que naquela época foi insuportável, assim, pra gente, criador negro. Era o que é racismo, 5, 6, 7 vezes por dia, cara. Isso me deu uma dor muito forte, assim. Então, algumas editoras que vieram me oferecendo um contrato de publicação, elas queriam que eu fizesse um outro livro de ciência social. Só que eu tinha definido na minha cabeça que meus próximos anos seriam estabelecer uma carreira de fantasia, porque era esse nerd que eu fui na infância, tá ligado? Na adolescência. E eu poderia discutir as questões raciais através da ficção científica. E era isso que eu queria. Então, eu tive que discutir com algumas editoras. Falar, se não for ficção científica, eu não vou fazer. Porque eu amo o que eu fiz no Rastro de Resistência, mas agora eu quero fazer uma parada nova, tá ligado? Eu quero fazer a minha arte. E aí eu consegui fazer o Último Ancestral com a Harper, que me abraçou brilhantemente, assim, já estou no segundo livro de ficção científica com a mesma editora, que é a Malta Indomável. Então, tipo, quando eu fui fazer o Último Ancestral, eu falei, cara, na boa, e agora? Vou fazer a ficção científica de novo. Só que eu quero fazer uma que não só dê destaque para quem eu sou enquanto autor, mas que dê destaque para quem a gente é enquanto nação, para a realidade da comunidade negra, para discutir todas essas paradas, para realmente trazer o propósito da ficção científica para o centro da ficção científica. Se o propósito é ser revolucionário, não tem como revolucionar sem falar da discriminação racial, tá ligado? Então, eu peguei, eu falei, agora eu vou construir o mundo onde eu vou discutir todas as questões que eu acho realmente importantes. Por exemplo, os Saiyans que você citou, para quem não leu o livro, eles são seres cyber-eugenizados. Então, eu trago um pouco da eugenia ali na discussão do meu livro. Então, um personagem que é o Bento, que é um cyber-capoeirista, ele é inspirado muito no outro personagem de um outro livro meu, que é o Benedito Meia Légua, tá ligado? Para mim é o capoeirista, o astuto, que escapava, que desaparecia em todos os lugares. Então, eu trouxe um pouco de toda a cultura. Pô, tem uma Basílica de São Jorge ali no meu livro, sabe? Então, falei, cara, eu vou construir o mundo com toda a complexidade que é a cultura negra brasileira. Porque a gente está num país que eu vim ali do lado de Minas Gerais, e lá do lado de Minas Gerais ali,
foi a terra de Chico Rei, a gente desenvolveu umas tradições negras no catolicismo, que vem do Congado, que vem das festas de São Benedito, que vem de outras questões, que eu quis trazer para o livro também, além das matrizes africanas. Então, foi isso, foi uma resposta minha, não apenas à minha existência, mas à minha percepção da existência nacional da comunidade negra. Demais, Ale. Obrigado, viu? E é muito interessante você falar, né, o quanto que o sonho também é resistência, né, pensando, né, nessa contextualização que você deu, né? E você acredita que esses temas, né, eles são mais palatáveis para uma audiência quando ele vem embalado numa linguagem afrofuturista, de ficção científica e fantasia? Eu não sei, tem uma discussão sobre isso, sabe? Tipo, que as pessoas acham que o conteúdo é mais sensível quando ele é divertido. Se fosse, os nerds que gostam de Star Trek não seriam reacionários, né? Que, porra, mano, em 1960, você teve o segundo beijo interracial na história dos Estados Unidos no meio da segregação, onde isso era proibido. Você tem um russo, um japonês, um estadunidense e uma mulher preta numa mesma nave desbravando o universo, tá ligado? Star Trek, cara, eu sou muito fã de Star Trek por conta disso. Muito É bom. foda, é impossível acontecer e eles fizeram acontecer. Só que e discutia capitalismo, discutia socialismo, discutia preservação, meio ambiente, discutia tudo em alegoria. Realismo, Mas aí, né? Lógica pública, muito incrível, né, Ale? pois é, cara. Então, tipo, só que muita gente consumiu isso, não virou discussão na cabeça deles. Então, eu não sei, talvez uma pergunta como essa, e não estou dizendo que você fez isso, mas talvez as pessoas que pensam, será que o conteúdo fica mais fácil? Talvez que um antagonismo que não necessariamente exista, sabe? Eu acho que, assim, conteúdos de entretenimento, eles definitivamente são o que as pessoas mais estão dispostas a consumir, sabe? Todo mundo quer se divertir, quer ficar passando feed, vendo besteira no TikTok ou no Reels, quer ligar a televisão para assistir viagens espaciais, corrida de carros, futebol, tudo isso. Entretenimento é divertido, porque a gente vive num mundo tão difícil que sem entretenimento a gente se deterioraria pra caramba, né? Eu acho que tem o pai da psicanálise, que é o Carl Gustav Jung, ele fala que não tem como chamar o produto do nosso inconsciente senão de outra coisa além de imaginação. Porque é isso, a imaginação alimenta a nossa psique precisa da imaginação para aliviar as tensões do mundo e tudo mais. Então, eu acho que sim, o entretenimento ele vai passar à frente porque ele é divertido, as pessoas querem se divertir. Mas eu acho que as mensagens de ciências sociais, políticas, ainda precisam também serem elaboradas do jeito educativo, pedagógico, tradicional que eles são, para passar exatamente todas as informações, né? Por mais que eu tenha conteúdo sobre, por mais que eu tenha criado personagens baseados na eugenia, você vai descobrir o que é eugenia no documentário, você não vai descobrir o que é eugenia no meu livro, sabe? Então acho que essas duas coisas se completam e elas são imensamente necessárias em conjunto. Obrigada, viu, Ale? A gente vai falar um pouquinho agora que a gente está no mês do Orgulho Nerd, né? Uma data aí atribuída tanto em homenagem ao Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, e também à saga Star Wars. A gente tem acompanhado, né, o crescimento e empoderamento negro no cenário geek e pop, com novas narrativas, personagens e autores negros e negras. E quais ainda são os desafios que você ainda percebe para a gente tornar o mundo geek ainda mais diverso? Eu acho que assim, o primeiro desafio são as novas gerações, porque eu tenho 38 anos de idade. Eu fui um nerd na década de 90. Quem lembra que eu ser nerd na década de 90 era horrível. Ninguém gostava disso. Você levava uma porrada dos valentões. As meninas não queriam saber de você. Era horrível, tá ligado? Também tem um filme aí da década de 80 chamado A Vingança dos Nerds. Então, o estereótipo dos nerds era aquilo. Eram as pessoas desajustadas, eram aqueles que não eram convidados para nada, era que depois teve o pânico satânico que espalhou no mundo, então quem jogava RPG estava fazendo ritual satânico e tal, tinha muitas coisas, muitos preconceitos contra nerd. Era horrível, assim. Você lembra da época que o Papa mandou queimar as cartas de Pokémon, sabe? Então, ser nerd não era fácil. Só que agora é pop.
agora a garotada cresce, coloca um óculos e acha que é nerd porque o pai assinou o streaming da Disney, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, essas pessoas que entram nessa comunidade sem ter sentido um pouco da exclusão, elas são mais insensíveis com a exclusão das pessoas negras. Elas não percebem, elas não conseguem entender essa fusão do Star Trek, por que que o Star Trek era inclusivo, por que que, tipo, outras grandes obras de ficção científica discutiam a comunidade LGBT há um bom tempo, assim, discutiam os limites do que era o ser humano, e por que que essas narrativas falavam também sobre nós, pessoas negras, sabe? Então, essas pessoas da nova geração, elas têm olhado para trás com super-heróis como se eles fossem deuses imutáveis. E eles não sacam que, tipo, tudo se modificou. O Batman foi criado em 1920, no final da década de 20, se eu não me engano, e ele já mudou tanto, mais tanto. O Wolverine teve tantas origens, sabe? Tantas origens diferentes. Então, essa galera que está sendo criada nas últimas décadas, eles olham para esses super-heróis como imutáveis, eles não percebem que a natureza do ser nerd é a curiosidade, é a exploração, é tentar encontrar coisas diferentes, perspectivas diferentes. Então é difícil falar com eles, sabe? Tipo, essa geração monarca que cresce na internet, cresce dentro de casa na internet, consumindo essas porcarias e tal. Eles são difíceis, mas a gente talvez nem, no meu caso, como criador, não quero discutir com eles, não quero provar nada para eles, eu quero construir coisas novas para as pessoas que gostam de coisas novas, sabe? E talvez essa massa, esse bolo de pessoas que têm gostado de coisas novas, eles simplesmente vão diminuir a voz desses reacionários, como são os fãs de Pantera Negra, como são os fãs do Miles Morales, o Homem-Aranha. Ninguém acreditou que um Homem-Aranha daria certo como um garotinho negro e agora tá vindo até filme live action dele, todo mundo adora ele. Ninguém acreditou que uma equipe de pessoas negras junto, criando um super-herói, um filme daria certo, e aí veio o Ryan Coogler, a Ruth Carter e fizeram o Pantera Negra. Então, acho que isso é foda. Eu penso muito também, enquanto um criador negro brasileiro, da gente está nesse debate, porque a gente tá consumindo coisas de criadores negros estadunidenses, sabe? E apesar de termos muitas verossemelhanças na negritude, a gente também tem inúmeras diferenças culturais, sociais e tudo, tá ligado? Então, e eu me preocupa a gente tá, porque, por exemplo, o estadunidense é mega imperialista, né? Inclusive os negros lá são mega imperialistas e mega nacionalistas. Então, muitas vezes eles olham para a minha literatura ou para os estudos de escritores como brasileiro e eles não nem consideram a gente irmãos negros, eles consideram a gente afro-latino, consideram a gente uma outra coisa, tá ligado? Então, me preocupa a gente também só consumir coisas deles, da cultura nerd. A gente também precisa ser o que é ser o nerd brasileiro do Nordeste, tá ligado? O que é ser o nerd brasileiro do Centro-Oeste, o que é ser o nerd brasileiro na Amazonas. Essas identidades brasileiras num país tão grande também precisam ser compreendidas nesse orgulho. Então, acho que isso é muito importante e é um desafio para a gente, não só para toda a comunidade nerd, mas é um desafio para toda a comunidade artística brasileira também. A gente está vivendo meio que esse momento de entender também, né, Ale? Porque a gente está falando há pouquíssimo tempo, os anos 90 ali ainda, que ainda estão mais ou menos próximos dos anos 2000. A gente ficava aí sofrendo para conseguir uma cartinha de Pokémon, tinha que rasgar as cartinhas de Yu-Gi-Oh!, aquelas coisas todas, Pois era é. dificuldade de acesso, inclusive, até de achar os links, né, pirateados ali para conseguir assistir alguma coisa, porque eu, pelo menos, não tinha computador em casa, tinha que ficar trocando Sim. pendrive, trocando CD-ROM, era uma coisa absurda, até Disquete, de acesso, cara. né? Mas só Pois era o é. caso no salgadinho, gente. Quem é dessa época sabe. A era do Tazo é muito legal, cara. Eu queria que a era do Tazo voltasse, mano. Eu estaria agora jogando Tazo. Cara, assim, falando agora um pouco de afrofuturismo, Ale, que você já trouxe esse assunto, mas agora vamos aprofundar um pouco mais nele. Você mesmo definiu aí o movimento em uma entrevista como, abre aspas, uma narrativa de ficção especulativa que aborda as preocupações da comunidade negra dentro do contexto da tecnologia gerada no século XXI. Fecha aspas. Suas produções versam muito sobre a realidade periférica, preta e de outras minorias, pensando ali nas questões de gênero e sexualidade. Muitas narrativas resistem em colocar representantes LGBTQIAPN+, seja em quadrinhos ou em outras produções geek. Por exemplo, você mesmo estava citando aqui, acho que
a galera que começa ali na internet, que já lia e que acompanhava Star Trek, que via muita resistência quando outras coisas mudavam. No próprio Star Wars, quando foi acrescentado um protagonista negro, gerou muita discussão. Quando a gente foi tentar racializar alguns outros personagens que antes tinham raças, digamos assim, até alienígenas ou fantasiosas, houve também as mesmas níveis de discussão. E eu acho que queria que você pudesse falar um pouquinho como que essa produção afrofuturista ela também pode apoiar nessa ampliação do debate dos direitos e principalmente dessa representatividade de personagens um pouco mais densos e com mais camadas, né? Do que só a orelha do protagonista que é negro, o personagemzinho cômico que é negro, mas com mais camadas, com mais intersecções. Eu acho que eu tentei fazer um pouco disso no meu livro Último Ancestral, porque para quem olha a capa e para quem vê o título, acha que é a história de um cara que coloca o mundo sobre as costas e salva todas as pessoas sozinho. E quando você começa a ler, você percebe que a jornada dele não é nunca, que ele nunca conseguiria terminar aquela jornada sem a ajuda da Moss, a anciã, sem a ajuda da irmã dele, que é a Hannah, sem a ajuda de todas as de Keisha, que é uma das líderes lá dos Obambos, a ajuda de todas as, pessoas, as mulheres que aparecem na sua narrativa. Isso acontece porque, assim, existe uma estrutura de escrita narrativa nerd conhecida como a jornada do herói. Foi evidenciada por Joseph Campbell, um antropólogo e tudo mais, e era uma jornada muito masculina, sabe? Era a jornada de um cara que passa por provações, que é o centro de tudo, e que o mundo se transforma para ele, ou ele se transforma em alguém superpoderoso para o mundo. E existem algumas etapas mitológicas que esse personagem passa. Na hora de escrever meu livro, eu distribuí essas etapas mitológicas para outros personagens. Então, na hora de tem uma etapa mitológica chamada Encontro com o Elixir, por exemplo, que é o encontro de quando ele vem uma informação mega importante que pode revolucionar a luta dele contra o vilão. Eu pego essa informação e distribuo para a Hannah, e aí eu desconstruí a jornada do herói para transformar numa jornada comunitária, porque o afrofuturismo ele tem um pouco disso de não manter a jornada da narrativa apenas uma jornada isolada, mas uma jornada onde a comunidade faz as ações para que isso aconteça. E dentro de uma comunidade afrofuturista, assim, de uma ficção afrofuturista, você vai encontrar todos os tipos de personagens que eu acho que tem a ver com a humanização mesmo dessa galera. Eu acho que como autor negro, tipo, quando eu vou colocar, por exemplo, mais mulheres ali no meu livro, e na Malta Indomável, eu tenho um personagem LGBT e uma menina que é cadeirante, tá ligado? Eu acho que não, é mais num possível reconhecimento do mundo do que está à nossa volta, porque talvez pessoas negras muito ligada à arte, sensíveis e tal, ou até na periferia, o que a gente encontra ao redor é tudo, tá ligado? Eu não sei qual mundo que as pessoas vivem que só existem pessoas héteros, normativas, pessoas de tal perfil. Na verdade, a gente encontra tudo, cara. Os nossos vizinhos são de todas as maneiras, são de todas as formas, são de todas as sexualidades, assim, e pelo menos eu tenho amigos de todas as possibilidades possíveis, assim, os mais loucos e os menos loucos, eu tenho esses amigos. Então, quando eu vou escrever, eu simplesmente vou tentar compreender todos eles, sabe? Eu, tipo, esse personagem aqui é a cara de uma pessoa que eu conheço, sabe? Ou, tipo, essa pessoa, por exemplo, a Vicky na Malta Indomável, ela é uma menina cadeirante, assim, ela perde as movimentações da perna no começo do livro. Não é uma spoiler muito grande, porque a grande questão é que ela lida, como ela lida com isso. E aí a minha questão, tipo, eu queria discutir no meu novo livro A Malta Indomável, sobre 3 jovens que eram odiados na escola, odiados por questões diferentes, e que eles descobrem que eles sempre tiveram superpoderes dentro deles, sabe? Quase que uma alegoria, tipo, do Mágico de Oz, assim. E eu falei, cara, como construir o personagem para isso? Quais são os fracassos que geralmente as pessoas têm no mundo real? Um fracasso é a questão física. As pessoas acham que pessoas com diferenças físicas são impossibilitadas de fazer qualquer coisa. Então, construir uma personagem que eu acho que configura isso, que é a Vicky. A Vicky, ela sonha ser piloto de carro de fuga, tá ligado? O sonho dela vai ser a piloto da Malta Indomável. Depois eu construo o Cosmo,
O Cosme, inclusive, que é uma inspiração de um outro líder quilombola chamado Nego Cosme. E o Cosme, tipo, ele é um garoto que ele... Cara, ele parece um garoto problema. Ele usa o loiro pivete. Ele tá numa escola, ele sempre vai pro reformatório ser castigado, tá ligado? E aí ele se acha burro, porque ele não se adapta à escola. Mas a grande questão é que a escola não é adaptada para ele, porque ele vem de uma outra cidade, de uma outra cultura, de outros costumes, e ele não consegue entender a dinâmica que a escola acontece. Quantas pessoas isso não acontece no mundo real, tá ligado? A experiência do jovem negro na escola pública é basicamente essa. A escola não é feita para ele, ele tenta evadir a escola, ele tira notas ruins, ele não compreende desenvolvimento no aprendizado, porque a escola é precária por várias questões políticas, sociais também, e aí tem essa dificuldade. E o terceiro personagem que eu construí, eu até tenho uma passagem, uma história bem emocionante sobre ele, porque ele é um garoto com TDAH, um nerd muito tecnológico, que é um gênio dos beats. E ele é um covarde convicto, tá ligado? O nome dele é Juba, porque ele tem um Black Power, assim, cara. E ele é muito covarde, cara. Porque ele tem TDAH, ele tem medo, ele fica com fone de ouvido o tempo todo. Aí eu lembro que ano passado eu fui pra Flipelô, lá na Bahia, em Salvador, e aí entrei numa sala que tava tendo workshop de um amigo meu com o Anderson Chon. Eu sentei do lado de um garoto A gente que era entrevistou exatamente ele também, Juba. o Anderson, foi Quando maravilhoso. eles vieram aqui, também citaram você, viu, Ale? Você Ele é vai dar parabéns. maravilhoso. Aí, tipo, eu sentei lá do lado para estudar, para aprender com o Anderson Chon. Do meu lado tinha um garoto que era exatamente Juba. Eu tirei foto, eu falei, mano, esse cara tá no mundo real. Ele tinha TDAH, ele tava com fone de ouvido, ele tava com Black Power, e ele era muito tímido, tá ligado? Então eu falei, cara, mano, tá ligado? É isso, tá ligado? Eu tenho que escrever para conectar com pessoas reais, porque é o meu propósito como autor. Eu quero que esse garoto leia e ele fala, caralho, olha o que o Juba fez, mano. O Juba, ele é tão medroso no meu livro que o maior, ele se transforma no monstro que ele tem mais medo de todas as histórias, tá ligado? Só para ele enfrentar os próprios medos dele. Então, a Malta Indomável, por exemplo, é uma aventura que eu falo sobre adolescência e humanidade, cara. E eu acho que o afrofuturismo e contribui para essas pautas com autores que são sensíveis ao seu mundo, às pessoas. A, assim, eu tenho uma musa inspiradora na literatura, e essa musa inspiradora chama Ariano Suassuna, tá ligado? E, tipo, e quando eu vejo ele escrever sobre Chicó, sobre João Grilo, sobre a sensibilidade, sobre o discurso do povo do sertão, tá ligado? Tipo, cara, é uma habilidade que eu quero atingir um dia 10% dela em vida, tá ligado? E essa habilidade você, como escritor, você não aprende em escola, você não aprende em curso, você não aprende em livro, você só aprende se conectando com seres humanos. Você só aprende sendo sensível, você só aprende observando e deixando as pessoas tocarem em você, sabe? Tocarem seu imaginário, tocarem sua alma mesmo e tal. Então, tipo, eu busco isso. Eu acho que escritores afrofuturistas, artistas, ilustradores, têm tentado fazer isso em tudo quanto é lugar. Aqui em Belém do Pará tem uma comunidade de ilustradores afrofuturistas e ilustradores que também não são afrofuturistas, mas que são amazônicos e tal, e que eles constantemente, na hora que você vê as obras deles, são sobre os povos indígenas, como que a maternidade se traduz nos povos indígenas, sabe? Como que a vida da comunidade ribeirinha se traduz em contato com tecnologias urbanas. E, então é isso, essa sensibilidade, é viver, experienciar e transformar isso em arte. Eu acho que esse é o caminho. Cara. E continuando a falar, né, sobre o que você está produzindo, Ale, a gente viu que você está assinando um dos livros da série Assassin's Creed, que se passa no Brasil durante a ditadura militar. Essa, né, série é uma série de aventuras, jogos, videogame, livros, quadrinhos e até filmes. Como é que você recebeu esse convite e o que que você sente quando pensa que você está fazendo parte disso, né, como um autor afro-latino? Porra, muito foda. Eu acabei de dar uma entrevista para a primeira entrevista que eu dei internacional sobre Assassin's Creed e a pergunta era exatamente sobre o crescimento dos autores brasileiros lá em franquias estadunidenses e tal. Porra, tipo assim, para quem não conhece o mundo nerd, Assassin's Creed é tipo Assassin's Creed, cara, não tem como dizer assim, porra,
é uma das coisas mais fodas do mundo. Eu sou o primeiro autor brasileiro a fazer menção ao Brasil no Assassin's Creed, que é uma franquia que tem 15 anos, movimenta bilhões de dólares e tudo mais, uma franquia que fala com os nerds pra caramba e tal. Já teve uma ou outra menção ao Brasil em Assassin's Creed, mas foi uma passagem muito pequena no jogo ali e tal, no canon, e eu simplesmente trouxe uma história para cá, que é a La Bestia, que é a história que fala da ditadura militar, e tem o credo do assassino que tá começando a surgir aqui. Foi o maior hype da minha carreira, porque tem notícia no mundo todo sobre isso, sabe? Tipo, na internet, o mundo todo falou sobre Assassin's Creed e Visionaries e o meu trabalho lá. O trabalho que eu tive ali foi muito com um grande parceiro, que é o Rafael Albuquerque. Rafael Albuquerque é o atual ilustrador do Batman na DC. Ele faz uma obra do Neil Gaiman e do... Ah, esqueci o nome dele também. Ele fez Batman com o Frank Miller, que ele tem o Oscar dos quadrinhos. Ele é um dos ilustradores brasileiros mais renomados lá fora, sabe? Ele faz o Vampiro Americano do Stephen King. Ele é muito foda pra caramba. E a gente virou muito amigo. A gente virou muito amigo e muito parceiro, tanto que ele que ilustrou a capa do Último Ancestral, o Douglas foi o colorista e ele fez a capa do Último Ancestral, uma capa que, tipo, foi finalista no Prêmio Latino-Americano de Design, Prêmio Brasileiro de Design, no Jabuti de capa também, foi indicado ao Prêmio Cultura de São Paulo, e a gente tem uma parceria que a gente constrói coisas juntos, a gente troca ideia junto e tal, e quando a Ubisoft chamou ele para falar, eu quero fazer um Assassin's Creed 15 anos. Só se eu puder escolher o roteirista, e ele me indicou. E aí a gente fechou essa parceria que foi um hype muito grande, assim, quase nem sempre uma história em quadrinho, mesmo internacional, faz uma movimentação tão grande fora da indústria dos quadrinhos aqui no Brasil, e essa de Assassin's Creed, falando da ditadura, movimentou pra caramba, assim, foi um acerto muito grande que a gente escolheu. Eu poderia, e é muito louco isso, quando você é convidado para uma missão impossível, para uma oportunidade incrível dessa, muita gente falou, pô, por que você não fez Assassin's Creed Quilombola, né, tal? Seria foda também, e seria muito legal eu poder fazer esse tipo de coisa também. Mas eu acho que essa da ditadura, por conta do momento político que a gente estava lidando, de como falar sobre ditadura para nerds reacionários e tal, os nerdola, isso tinha um poder maior de chamar a atenção, de provocar eles e de colocar na cabeça deles que não, cara, não tem como relativizar a ditadura, sabe? A gente discutiu muito sobre a construção dessa HQ, quais elementos a gente queria trazer para essa HQ e também deixar algumas pontas soltas para que a Ubisoft nos chame para fazer outras versões, trazer novos assassinos brasileiros e tudo mais, sabe? Então, estou torcendo muito para que essa HQ tenha sucesso lá fora. Tive a primeira entrevista agora, como eu disse, então talvez isso possa estar começando a acontecer. Nossa, que incrível. E eu já quero ler logo, estou na expectativa. E eu queria emendar, a gente já está finalizando o nosso podcast, Ale, a gente está muito grato pela sua presença. Queria finalizar também falando sobre o seu podcast, né? A gente já colocou aqui na nossa lista de podcasts preferidos, a gente já ouviu o que vem depois. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que está por vir nos próximos episódios, como surgiu a ideia dessa obra, né? Dessa obra audiovisual. Claro, o que vem depois assim, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou, até pela minha formação de comunicação social, eu discuto muito tecnologia, sabe? Eu discuto muito inteligência artificial, eu discuto muito, porque isso também é uma das discussões dos ficcionistas, né? Tipo, a discussão, eu sempre, cara, tipo, eu acho que as máquinas vão nos destruir, sabe? Eu acho real isso, que isso vai acontecer no futuro. Então, eu até, tipo, compro várias Alexas e tal, quando a inteligência artificial dominar todo mundo, eu falo, olha, eu já tava no time seus aí, já estava permitindo que vocês atuassem aí, então me dá uma moral. Mas eu realmente acho que vai dar muito ruim para isso. Então, por isso, eu quis criar um espaço onde eu pudesse debater ciências com a dinâmica da ficção científica. Porque, porra, por exemplo, o primeiro episódio do que vem depois, eu falo sobre inteligências artificiais. E a gente tem aí uma obra muito legal que é o Exterminador do Futuro.
lá da década de 80, que já discutia, que já previa que a inteligência artificial ia dominar o mundo com o protocolo Skynet, que ia começar um protocolo de extermínio da raça humana e tal. E aí eu falei, putz, quero fazer um programa que vai misturar essas coisas, que vai pegar, tipo, filmes de ficção científica, livros, e perguntar para especialistas até quando isso é real, até onde isso pode acontecer. Então, os próximos episódios, por exemplo, o próximo que eu estou produzindo é sobre policiamento preditivo, né? Um tema que está sendo discutido pra caramba na comunidade negra. Câmeras, o prefeito de São Paulo, e vários políticos da direita, extrema-direita, querem implantar câmeras de segurança para rastrear pessoas, identificar bandidos. Só que aí, até que ponto essas câmeras pegam só bandidos? A gente tem aí um exemplo de um torcedor que foi reconhecido no meio de um estádio, foi retirado pela polícia e o reconhecimento era errado, tá ligado? E esse é um outro assunto que já foi discutido em filmes como Minority Report, deixar os computadores ficar pré-julgando quem é criminoso ou quem não é, ocasionalmente faz com que a comunidade preta seja encarcerada mais injustamente. Então, por exemplo, vou fazer essas conexões com ficção científica, pegar o filme Minority Report e discutir com cientistas. E aí, até que ponto isso é real? Será que a justiça brasileira está caminhando para permitir julgamentos? Como que a gente faz com, por exemplo, a gente sabe que o Brasil teve um estudo que 80% do reconhecimento de foto, prisões por reconhecimento de foto, eram indevidas e eram injustas. Se a gente pega essas mesmas fotos e coloca no banco de dados e deixa o computador julgar, cara, por que a gente acha que vai dar certo isso? Por que a gente acha que vai ser mais inteligente do que o humano, ou que vai reconhecer mais crime do que o humano? Então, todas essas dúvidas, essas perguntas, eu estou trazendo no que vem depois. Então, ainda vou discutir o que vem depois de uma queimada completa da Amazônia. O que aconteceria se isso acontecesse, sabe? O que vem depois da humanidade passar a só se relacionar por aplicativos como o Tinder? Qual o impacto disso no mundo real? Então, todas essas discussões filosóficas da ficção científica que estão se materializando no nosso mundo, eu quero trazer nesse podcast, nesse programa. Então, quem estiver escutando, acompanha lá também, que vai ser legal. Ale, nosso episódio, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria agradecer muito a sua presença. A gente gostaria de reconhecer o seu papel na construção da nossa cultura e que tem inspirado muitos jovens. Eu, com certeza, sou um desses. Trampo com comunicação e tecnologia e te seguir e estar próximo dos seus conteúdos e principalmente das suas produções me inspira bastante, assim. Acaba estimulando e motivando o interesse pela leitura e também cria histórias afrocentradas. Você gostaria de compartilhar aí as suas redes sociais, principalmente aí o Twitter, que você é bem ativo, e dar as suas Sim. palavras finais também aos nossos ouvintes. É isso, pessoal. Quem me acompanha lá, minha arroba é a mesma, seja no LinkedIn, Twitter, Threads, TikTok, é arroba SavageFiction. Me segue lá para a gente discutir tudo isso, ficção, tecnologia, sociedade, para dar errado no mundo nas mãos das máquinas ou não, o afrofuturismo. Tudo isso eu gosto de discutir, eu estou produzindo conteúdo, e para acompanhar todas as produções que eu tenho feito, palestras e eventos que eu tenho feito por aí. Muito obrigado de novo pelo esse espaço. Só tenho a agradecer, assim, sempre adoro poder falar um pouco do meu trabalho e ter um espaço para eu poder falar disso, das histórias do backstage do meu trabalho, assim, é mega importante demais, porque às vezes as pessoas acompanham a gente nas redes sociais e não tem essa noção do quando a gente está correndo para fazer as coisas acontecer e quais são as discussões e quais são os nossos tropeços, as nossas dores e as nossas inseguranças. Então, as pessoas às vezes acham que a gente é sempre a pessoa mais segura, mais certa e mais decidida o possível. Então, quando a gente tem uma oportunidade de contar tudo isso, as pessoas escutarem e falar, putz, olha o que está na cabeça do Alê, olha as preocupações dele, olha o foco dele e tudo mais, isso humaniza demais também. Então, obrigadão aí por esse espaço. Obrigada, Lê. Muito axé para nós. E esse episódio está ficando por aqui. O roteiro foi elaborado por mim, Gabriela Araújo, com meu amigo Thales Nota. A edição é da Maísa Giradello Barbosa e da Toro Áudio. E a apresentação foi minha e do Thales.
Antes de encerrar, a gente deixa o convite para vocês ouvirem a todos os episódios no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e YouTube da Cor, e seguir as nossas redes, @Instituto_da Cor no Instagram. Até lá!